Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro. Hoje, além do pacto de oração que nós temos toda terça-feira, nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Espero que você tenha lembrado disso e tenha preparado os elementos da ceia para você celebrar esse momento aí na sua casa. Nós continuamos celebrando a ceia de modo online, eu aqui no templo e você aí na sua casa. Se você se esqueceu, você já sabe da dica, né? Dá uma pausa aí no vídeo, vá preparar os elementos da ceia, depois você volta e continua com o culto. E aí, se possível, depois posta no grupo lá da igreja aquela foto bonita da sua ceia, para a gente poder celebrar junto e louvar o nome do Senhor junto por esse tempo precioso de ceia, de santa ceia na presença de Deus. Vamos orar então para a gente iniciar esse momento? Pai bendito, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome por esse tempo precioso que nós temos diante de Ti todas as terças-feiras, Senhor, um momento tão gostoso na Tua presença em que nós podemos colocar diante de Ti as nossas orações, as nossas preces, na certeza e na convicção de que o Senhor tem ouvido as nossas orações, na convicção de que o Senhor tem um tempo determinado para cada bênção e para cada milagre acontecer nas nossas vidas. Por isso, Senhor, continuamos seguindo com fé nessa certeza, ó Pai, que haverá um tempo em que a Tua bênção se manifestará nas nossas vidas, além daquelas bênçãos que já recebemos diariamente do Senhor. Então Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir no poder do Teu Santo Espírito nesse momento de reflexão, de louvor e de santa ceia, ó Pai, um momento tão especial em que vamos ter um tempo de comunhão mais íntimo com o Senhor, um tempo de celebração, um tempo em que relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, um tempo em que relembramos o preço tão alto pago por Cristo na cruz, e por este sacrifício fomos salvos, e isso é motivo de grande louvor e gratidão a Ti, ó Pai. Então Te louvamos, bendizemos e pedimos o Teu auxílio nesta hora de culto, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar comigo essa canção que fala da nossa sede de Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede
teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Declare junto comigo, meu irmão. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, aleluia. Nós vamos beber dessa fonte que é o nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Nossa reflexão de hoje então é em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. E lá diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Meu irmão, minha irmã, passar por uma tempestade já não é fácil. Se você já teve de enfrentar alguma tempestade, algum vendaval, principalmente se você estava na rua, então você sabe que não é fácil, não é tarefa fácil. Agora imagine você passar por uma tempestade dentro de um barco pequeno, um barco precário, em um lugar que poderia ser comparado ao alto mar. O mar da Galileia, que na verdade era o lago, e é ainda, né? Ainda hoje, o lago da Galileia, podia ser comparado ao alto mar por causa do seu tamanho. E essa experiência de enfrentar o vendaval no meio de águas turbulentas foi exatamente a experiência dos discípulos. Não foi nada fácil passar por aquela situação, assim como não são nada fáceis as ventanias, os vendavais, as tempestades da vida. A figura dos discípulos enfrentando a tormenta é exatamente o que nós experimentamos em alguns momentos da nossa vida. O que eles vivenciaram lá no passado é o que muitas vezes acontece conosco. O medo que eles sentiram lá naquele momento também é o mesmo medo que nos atinge em momentos de dificuldade da nossa vida. As dúvidas que atormentaram os corações daqueles homens também são as mesmas dúvidas que muitas vezes pairam sobre nós. Mas sobretudo, irmãos e irmãs, o êxito que eles alcançaram lá no meio daquele mar, no meio daquele lago, nós também podemos alcançar. A vitória que eles alcançaram e celebraram no meio daquela tempestade, nós também podemos celebrar.
E eu quero analisar com você 3 perguntas para a gente refletir nesse texto. Eu quero analisar com você 3 perguntas existentes no texto que têm importantes lições a nos ensinar. Eu tomei essa ideia emprestada de um dos textos que eu li do reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus com uma capacidade absurda, né, de ler e interpretar a palavra de Deus. Então, numa das leituras que eu fazia de um dos textos dele, eu acabei tomando emprestada essa ideia e que dá corpo ao que nós vamos refletir hoje. A primeira pergunta que deve nos fazer pensar hoje na nossa reflexão está lá no versículo 38. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? O Senhor não se importa com isso? Irmãos e irmãs, o pânico havia tomado conta do coração daqueles discípulos. E apesar de alguns deles estarem acostumados com a navegação difícil, apesar de alguns deles estarem acostumados com a sistemática do Lago da Galileia, aquela experiência em especial estava sendo muito difícil, muito mais complicada do que o que eles já tinham visto antes. Tão grande era o medo que eles chegaram a duvidar do interesse de Jesus pela situação. Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Sabe, meu irmão, minha irmã, um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é o sentimento de que Deus não se importa conosco. Nós somos apressados em concluir que Deus está indiferente à nossa dor. Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós julgamos que o Senhor está longe, ou que o Senhor está indiferente, na verdade, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está realizando nas nossas vidas. Não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Ele trabalha no turno da noite, preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Como diz o Salmo 127:2, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Quando Deus permite a tempestade, meu irmão e minha irmã, é porque está desejoso em fazer algo grande em nossas vidas. Ele se importa sim conosco. Quando Ele permite a tempestade, é porque Ele está para fazer algo grande nas nossas vidas, ou no mínimo, Ele está se importando em nos ensinar profundas lições de vida. Essa é a primeira questão. A segunda pergunta que nos leva à reflexão dessa noite está no versículo 40. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos falharam no teste prático da fé e revelaram medo no lugar da fé. E sabe por que isso acontece, irmãos? Nós ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Nós enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Nós nos desesperamos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. O problema é que, assim como os discípulos, nós nos esquecemos das palavras de Jesus. O que é que Jesus havia dito para aqueles discípulos? Nós vamos para o outro lado do lago. O destino deles não era o naufrágio, o destino deles era a outra margem do lago. Mas eles se esqueceram disso. Eles não se atentaram para as palavras de Jesus. Quando os discípulos, numa outra ocasião, enfrentaram a fúria desse mesmo
lago, Jesus apareceu a eles andando sobre as águas e disse para eles: não tenham medo, sou eu. Olha como Jesus estava agindo ali, demonstrando que Ele estava no controle de todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, as tempestades virão, elas podem ser maiores do que as nossas forças, elas podem desafiar a nossa capacidade de resistência, elas podem tirar o leme do nosso barco das nossas mãos, as coisas podem até fugir do nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco sempre. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador, sendo Ele o nosso guia, sendo Ele o nosso protetor, nada precisamos temer, não precisamos temer. O que precisamos é ter fé. Por quê? Porque Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Ele não disse: vamos afundar. Então, irmãos, a mesma palavra de Cristo para aqueles discípulos é para nós hoje. Você não vai afundar, nós vamos chegar do outro lado. Não tema. Amém? Terceira pergunta está no versículo 41. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Sabe, irmãos e irmãs, as tempestades da vida são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar talvez as maiores lições da vida. Eu creio que nós aprendemos mais lições de vida no meio da tempestade do que no meio da calmaria. Porque se a gente analisar o texto que nós acabamos de ler, nós vamos concluir que foi através do livramento da tempestade que os discípulos tiveram uma visão muito mais clara da visão da grandeza de Cristo. Não foi no momento da alegria, da bonança, da tranquilidade que eles perceberam a grandeza do poder de Deus. Foi no meio da tempestade. Os discípulos, num primeiro momento, estavam com medo da tempestade. Instantes depois, eles estavam cheios de temor diante da majestade, da grandeza e do poder de Deus. Antes, eles tinham medo da tempestade. Depois, eles tinham temor no sentido de respeito, reverência pelo poder de Deus. Olha como as coisas mudaram. Quando passou o medo da tempestade, quando passou o medo da morte, eles foram acometidos por um outro tipo de temor, que foi uma sensação de assombro, de admiração, porque Deus estava bem ali diante dos seus olhos. Eles passaram a ter uma fé real e não uma fé de segunda mão, uma fé de quinta categoria. A pergunta deles, na verdade, tinha força de exclamação, porque eles estavam diante do Todo-Poderoso. Quem é este que tem poder sobre o mar, sobre as ondas, sobre o vento? Era uma pergunta que na verdade tinha força exclamatória. Ele tem poder, porque a partir daquelas palavras havia uma fé renovada dentro do coração daqueles discípulos. Entenda, meu irmão, minha irmã, e eu já estou concluindo a nossa reflexão, que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Porque pense comigo, vamos pensar em algumas figuras do nosso dia a dia. Haveria arco-íris se não houvesse uma tempestade? Nós conseguiríamos enxergar a grandeza dos montes se não estivéssemos no fundo dos vales? Nós enxergaríamos
melhor o brilho das estrelas se não estivéssemos nas noites mais escuras? Da mesma forma, meu irmão, é das profundezas da nossa angústia que nós nos erguemos para ver o poder de Deus, para ver a glória de Cristo e para ver as maiores conquistas que Deus tem para nos oferecer. Então, lembre-se sempre, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, nem o cuidado de Deus para conosco. Deus é bom, Deus é sempre bom. Às vezes nós não conseguimos enxergar essa verdade, porque as tempestades bloqueiam um pouco a nossa visão, mas mesmo assim Deus continua sendo bom. Então, eu deixo com você essa palavra: creia e confie no poder de Deus sobre você, no poder de Deus que pode fazer a tempestade acabar, porque na hora certa ela vai passar. Amém? Se você estiver vivendo uma tempestade agora, lembre-se, essa tempestade vai passar e você vai poder contemplar a grandeza de Deus. Você vai poder contemplar a mão de Deus que operou, fazendo com que todo o vendaval, com que todo o desconforto, com que todo o perigo cessasse de uma vez por todas, porque esse é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos passar para a ceia do Senhor? Quando Paulo estava orientando os irmãos da igreja de Corinto a respeito da ceia, ele disse: o que recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor, quando estava reunido com os seus discípulos, tomou o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, ele tomou o cálice com vinho e disse: isto é o cálice da nova aliança, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero convidar você a orar comigo agora, para colocarmos as nossas vidas na presença de Deus, confessando os nossos pecados, confessando a nossa necessidade de Deus e depois participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Vamos orar então. Pai bendito, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, na convicção de que somos pecadores e que em nós mesmos não há dignidade para participarmos dessa mesa. Por isso nós recorremos à dignidade de Cristo, que verteu o seu sangue na cruz para nos salvar. Pai, pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa mente agora, Senhor, para que possamos participar desta mesa. Consagramos esses elementos a Ti, ó Pai, para que eles sejam agora um alimento espiritual para as nossas vidas, um alimento que renova a nossa fé, um alimento que renova a nossa esperança, que renova a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão como igreja, Senhor. Cuida de nós nessa hora, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar aí os elementos que você tem na sua casa, meu irmão, minha irmã, o pão e o cálice, e participar aí da ceia, junto com as pessoas que estão com você, em nome de Jesus. O pão e o cálice. Amém. Um momento precioso, né? Vou orar também pelos sonhos. Hoje é a
a primeira terça-feira do mês de dezembro. Então, hoje é o último dia que eu oro num culto pelos sonhos de 2020. E já quero adiantar para você. Você tem o desejo de colocar o seu sonho para 2021, ou sonhos no plural, para 2021 dentro desse pote aqui. Vá preparando já a sua lista de sonhos. Se você já tiver alguma coisa aí no seu coração, prepare a sua lista de sonhos, deixa pronta para você trazer aqui para o primeiro culto de 2021, onde nós vamos fazer o culto dos sonhos, para você trazer e colocar aqui nesse pote, porque daí 2021 inteiro nós vamos orar pelos sonhos que cada irmão e irmã tem. Se você não é de Aguapitã, é de outra igreja, ou talvez até de outra denominação, mas que deseja mandar o seu sonho para a gente, você pode talvez mandar até pelo correio. A gente não tinha pensado nisso, pensei agora. Quiser mandar o seu sonho aqui pelo correio, você pode fazer a sua listinha, depois grampear, porque é algo só seu, né? Você manda grampeadinho certinho dentro de um envelope, a gente coloca aqui no pote e depois a gente dá um jeito de devolver, manda com o seu endereço, a gente devolve para você depois. De alguma maneira a gente devolve, se isso estiver no teu coração. E você pode mandar um e-mail para a gente, dar um alô no YouTube, tá? Dá um alô lá no YouTube da igreja, que a gente manda o endereço para você, e aí a gente vai se comunicando, tá bom? Vamos orar pelos pactos de oração, pelos pedidos que você tem também para ser colocado diante de Deus. Pai bendito, eu te louvo por esse tempo precioso que passamos na tua presença. Te louvo, Senhor, pelo momento precioso da Santa Ceia, que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, ó Deus. Coloco diante de ti os sonhos que estão nesse pote, que são anseios muito íntimos de cada filho, de cada filha do Senhor. Eu sei, ó Pai, que aqui não estão apenas sonhos, mas estão bênçãos realizadas, milagres já realizados, pelos quais nós já te louvamos, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que no dia em que formos ler esses sonhos aqui, muitas pessoas vão poder contar bênçãos relacionadas a esses sonhos. Então, pedimos para que aqueles que ainda não foram respondidos pelo Senhor, que o Senhor faça um milagre, e te louvamos pelos milagres que já aconteceram, ó Pai. E oro também pelos irmãos e irmãs que estão buscando o Senhor hoje em oração, os pedidos que estão sendo feitos agora, ó Pai, o pacto de oração que está sendo consagrado a Ti agora, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, a cada pedido, ó Deus. Eu oro, Senhor, pelas famílias, Senhor, que têm sido tão atacadas pelo maligno, ó Deus. Traz espírito de união para as famílias, para os casamentos, Senhor, para a relação de pais e filhos. Eu oro pelas finanças do Teu povo, Pai. Tu sabes que a pandemia trouxe uma dificuldade financeira para tanta gente. Então vem renovar, ó Pai, as finanças do Teu povo, e vem renovar a saúde espiritual, emocional, a saúde física do Teu povo, ó Deus. Eu oro por aqueles enfermos, aqueles, Senhor, que têm sofrido com enfermidades. Pai, guarda essas vidas, derrama bálsamo de cura sobre essas vidas, para que o enfermo se levante para a glória do Teu nome, ó Pai. Cuida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, deste meu irmão que está na sua casa agora, participando desse culto. Que a Tua bênção esteja sobre esta casa. Cuida de nós nessa semana, dá-nos uma semana vitoriosa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Foi bom estar com você aqui neste tempo de oração, de reflexão, de Santa Ceia, né? Que Deus continue abençoando você, uma ótima semana. Fique com Deus e um abraço. Tchau, tchau.